Olá, meus queridos, seja muito bem-vindo. Hoje vamos falar sobre os evangelistas. Quem são os evangelistas? Qual é o papel dele nas Escrituras, tá? Antes de começar, vamos lá, vou pedir você deixar o seu joinha, confere se você está inscrito aqui no canal, né? E se você ativou o sininho para receber todas as notificações. Desde já, deixo um convite para você participar com a gente do nosso canal no WhatsApp e no Telegram, tá? O link para você acessar esses canais vai estar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Convido você também a participar com a gente da nossa comunidade. Vamos lá. Quem são, afinal de contas, os evangelistas, tá? Os evangelistas são aquilo que a gente vai chamar de pregadores, são os propagadores da palavra, principalmente os pregadores que pregam nas ruas e nas praças, né? São pessoas que Deus capacita para anunciar as boas novas, o evangelho aos perdidos de uma forma muito eficaz. O que eu quero dizer com eficácia? É mais ou menos assim, enquanto um cristão comum, vou usar essa expressão não maliciosamente, mas não de forma pejorativa, mas de uma forma didática, né? Enquanto um cristão comum, ele ganha almas usando vara de pescar, pegando peixinho por peixinho, o evangelista, ele costuma pegar por rede. Já viu pregadores assim que às vezes eles saem fazendo essas cruzadas evangelísticas? Olha o nome, evangelísticas, vem de evangelista, né? E de evangelho. E eles acabam ganhando aquela multidão, 200 pessoas, 1000 pessoas, sei lá, 1 milhão de pessoas. Então, o evangelista, ele é aquele que geralmente ele ganha almas como numa rede, né? Não quer dizer que todo evangelista vai ser dessa forma, evidentemente que não. Assim como nem todas as pessoas atuam com o mesmo nível de profundidade e existem lugares também que são mais difíceis, né? A incredulidade toma conta do povo e tudo mais. Mas, numa grande parte, os evangelistas, eles são pregadores da palavra de Deus, essa é a atuação do evangelista, e de certo modo, alguns você vê isso de forma muito evidente. Efésios 4, verso 11 diz que Deus, Cristo Jesus, ele separou, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, né? Aí completa essa lista, pastores e mestres. Então os evangelistas, eles estão ali. Em Atos 21, verso 8, vai falar o seguinte, ó. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, esse Filipe era o diácono também, tá? Juntamente com Estevão, os dois diáconos mais evidentes, né? Fala assim, evangelista que era um dos sete diáconos, você vai ver isso em Atos 6, ficamos com ele. E aí fala que Filipe tinha 4 filhas virgens que profetizavam, a família dele era uma bênção, né? Mas ele também era uma grande bênção, tá? Em 2 Timóteo 4,5, Paulo fala assim com Timóteo, ó, você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista. Portanto, Timóteo também foi chamado de evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Então, Timóteo, além de Filipe, é outro evangelista citado na Bíblia. Filipe, o diácono, ele foi um dos principais evangelistas na igreja primitiva. Você vai ver que ele está lá em Atos 6, verso 5, tá? Que Estevão é citado e logo o seguinte vai ser Filipe. E você vai ver aqui essa citação de Atos 21, 8. Mas eu queria falar um pouco sobre a atuação dele especificamente em Samaria. Vai ser bem legal. Então, assim como os apóstolos, os evangelistas, eles, assim, sendo pregadores do evangelho, eles devem buscar os dons espirituais, né? Para que o Senhor venha confirmar, porque um dos propósitos dos dons é confirmar a palavra com sinais e prodígios. Então, o Senhor vai confirmando. Então, veja bem, em Atos 8, verso 5, ele está pregando que Deus cura, ele está pregando que Deus liberta e etc e tal. E aí essa palavra que ele está pregando é verdadeira, é genuína. Ele não está pregando à toa. Primeiro porque ele crê nela. Ele crê independente de ver ou não. Porém, você tem um público que está ouvindo e aí o Senhor vem e confirma essa palavra por meio de sinais. E aí vai acontecer isso aqui, ó. Veja bem, Atos 8, versos 5 a 8. Filipe, evangelista, né? Foi à cidade de Samaria. Então ele sai de Jerusalém e vai para Samaria.
e anunciava Cristo. Então ele pregava a palavra. Anunciar é o quê? Pregar. Ele era um pregador da palavra. Anunciava Cristo ao povo dali. As multidões unânimes. Pensa que unanimidade. Todo mundo estava prestando atenção. Davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Então veja bem, você entendeu? Então a pescaria aqui é muito maior. Uma coisa é ele pregar com as suas palavras, outra coisa é ele pregar e executar aquilo que ele está pregando. Então é por isso que eu disse no princípio, espero que você não tenha me compreendido errado, que um cristão comum, entre aspas, às vezes ele vai pescar, mas ele vai pescar com alguém que está pescando com uma varinha de pescar. Mas o evangelista, tendo ele esses dons de sinais e maravilhas aqui, ele vai pescar com rede. Porque muitas pessoas estão prestando muita atenção porque os sinais, eles estão confirmando essa pregação. Então, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. E veja, Filipe não era apóstolo. Assim como Estevão, Filipe também fez muitos sinais. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles. E muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Ou seja, quando o ministério do evangelista ele está florescendo nesse nível, né? Isso vai trazer alegria. É óbvio, você imagina uma cidade onde está cheio de coxos, endemoniados, né? Paralíticos, e Deus começa a operar. As multidões certamente vão prestar atenção e a chance deles se converterem ao evangelho é muito maior. Né? Aí você vai dizer, mas algumas pessoas viram sinais e rejeitaram Jesus. Verdade, não tem problema. Mas muitos passaram a crer por causa dos sinais que eles estão vendo. Ou seja, eles estão não só vendo uma mensagem, mas eles estão vendo e eles estão vendo que essa mensagem está sendo confirmada com sinais. Então, os evangelistas põem isso na sua mente. Eles são pregadores. Mas esses pregadores têm que ter sinais? Não é porque ele não tem sinal que ele não é pregador. Né? Isso vai depender, assim como o dom de profetizar, a Bíblia fala que aquele que profetiza, profetiza de acordo com a fé que ele tem, né? A fé que Deus o deu. Então essa pessoa, alguns vão ser mais avançados em todos os dons ministeriais. Para falar a verdade, todos eles, alguns vão ser mais frutíferos e outros menos. Mas, né, aqueles que estão exercendo, Paulo fala, por exemplo, que dos apóstolos ele foi o que trabalhou mais. Então, evidentemente, ele se aprofunda mais em algumas áreas, principalmente na sua entrega ao ministério ali, nessa questão. Né? Então vamos lá. Por que eu citei Filipe e mostrando que as multidões davam atenção àquilo que ele falava e prestavam atenção também nos sinais que eles estavam vendo, demônios saindo, isso faz parte do que Jesus falou, que o Filho do Homem veio para desfazer as obras do diabo. Então, se uma das obras do diabo é endemoniar as pessoas, então, demonizar, o papel da igreja é expulsá-los, certo? Marcos 16, 20, Jesus fala, aí está escrito assim, e eles foram e pregaram por toda parte, cooperando. O que é cooperação? Né? Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Confirmando a palavra. Hoje nós ainda pregamos, precisamos pedir essa confirmação da parte de Deus. Atos 4, 29 e 30 diz, agora olha, Senhor, para as ameaças deles, e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Esse nome ainda tem poder. E a igreja orava pedindo a Deus ousadia na pregação e pedindo também que Deus venha cooperar, né? Que Deus venha estender as suas mãos para realizar essas curas, sinais e prodígios por meio do nome do teu santo servo Jesus. Atos 6, 8, é onde a gente vai ter aqui falando sobre Estevão, cheio do Espírito Santo. Não era apóstolo, né? Cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Atos 8, verso 6, fala sobre Filipe aqui, que as multidões prestavam atenção nele, né? Atos 8, também no verso 13, fala que o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando
extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Então, né, mais uma coisa aqui sobre Filipe. Atos 14, 3. Entretanto, Paulo e Barnabé ficaram bastante tempo em Icônio, falando ousadamente no Senhor, o qual o Senhor fazia o quê? Confirmava a palavra da sua graça, concedendo que, por mão deles, Paulo e Barnabé se fizessem sinais e prodígios. Lembrando, já mostrei que não é só os apóstolos, né? Atos 15, 12. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Romanos 15, 19. Aí Paulo vai falar, né, sobre conduzir os gentios à obediência por palavras e obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Então veja bem, Paulo estava pregando e como que ele convencia? Não só por palavra, ele fala que a pregação dele não consistia só em palavras de sabedoria humana, mas em manifestação do poder de Deus. É por isso que ele ganhava muitas almas. Né? Hebreus 2,4, também Deus testemunhou juntamente com eles por meio de sinais e prodígios, vários milagres de distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Na verdade, Deus quer que a igreja entenda esse princípio e venha atuar nesse campo espiritual, expulsando demônios, curando doentes, tendo profecias, visões, revelações, sonhos, aos quais Deus prometeu para a igreja. Fala que até os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, etc. e tal, e derramarei o meu espírito e profetizarão. Ore ao Senhor, você que está me ouvindo aí, você que é pregador da palavra, ore ao Senhor, fale, Senhor, que o Senhor possa abençoar durante a mensagem, mas gere almas, sabe? Quando Paulo fala assim, eu estou sentindo dores de parto, então, antes da sua pregação, não vai assistir jogo de futebol, não. Antes da sua pregação, clame ao Senhor, gere almas, fala, Senhor, estaremos pregando hoje, que o Senhor venha. A oração da igreja primitiva, qual que foi? Preste atenção, na oração da igreja primitiva, eles oravam dizendo ao Senhor, Senhor, capacita aqui, ó. Agora, Senhor, Atos 4, 29 e 30, a igreja precisa orar para os obreiros, e os obreiros junto com a igreja pedir que orem por eles. Paulo pediu oração também para ter essa ousadia, né? Ele também pede oração à igreja para que Deus dê ele ousadia ao abrir da sua boca. E agora eles estão orando aqui, antes de Paulo, Atos 4, 29 e 30, agora, Senhor, olha para as ameaças deles e concede aos teus servos que anunciem a tua palavra com toda a ousadia, enquanto nós estamos aqui fazendo um papel, anunciando, enquanto o Senhor faz o quê? Enquanto estendes a tua mão para fazer curas, sinais e prodígios por meio daquele nome que tem poder sobre todo nome, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Amém? Então você que está aí me ouvindo, que é pregador da palavra de Deus, saiba que o Senhor Jesus quer usar a sua vida para pescar, não com varinha, se é que você entendeu a minha figura de linguagem aqui, né? Minha suposição, não é a suposição necessariamente, mas é o meu exemplo, né? Não pescar apenas com varinha, amém. Se você está pescando com varinha, amém. Continue, mas comece a orar para que o Senhor venha fazer aquela pesca maravilhosa, sabe? Aquela pesca lá que o primeiro barco, que não conseguiram pescar nada durante a noite inteira, mas Jesus fala assim, ó, vai ali, pesca ali vai dar certo. Ele lança a rede e aí aqueles dois barcos estão cheios, porque o primeiro barco quase que foi a pique e teve que chamar o barco ao lado para ajudar a carregar aquele tanto de peixe. Isso aí, essa pescaria, lembra que Jesus fala, eu farei de vocês pescadores de homens. Aquilo ali aponta para uma atividade seguinte. Eles são pescadores, Pedro, Tiago, João, né? Eles são pescadores, são profissionais, mas tentaram fazer tudo com a força do seu braço, não deu certo. Às vezes pesca um peixinho ou outro, mas não é o suficiente. Agora, quando estamos sendo guiados pelo Espírito, com a manifestação do poder de Deus, as redes vão encher. E não só a sua congregação, o seu barquinho. Talvez até a congregação ao lado vai ser abençoada, beneficiada pela manifestação do poder de Deus. E tudo é para a honra e glória do Senhor, do seu reino que não tem placa, mas o seu reino funciona a partir do nome do seu santo servo, Jesus. Que Deus te abençoe. Ore por nós. Espero que você tenha entendido sobre o ministério dos evangelistas. São os pregadores da palavra de Deus. Tudo bem? Deus te abençoe e até o próximo estudo, se Deus quiser.